Glória a Deus, aleluia. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração, amém? Você que está do outro lado da telinha, boa noite. Que a paz esteja no seu coração, na sua casa, na sua família. Que o mover do Espírito Santo de Deus entre agora no seu lar, levando cura, libertação, salvação, em nome de Jesus. Não esqueça do copinho com água, no momento da oração, você vai estar participando em nome de Jesus, de colocar do lado do seu aparelho. Glória a Deus, glória a Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus. Repita comigo essas palavras. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entrego em Tuas mãos Tuas mãos, a minha vida, meu coração, a minha casa, a minha família, meus vizinhos da direita, meus vizinhos da esquerda, meus vizinhos que fazem frente com minha casa, meus vizinhos que fazem fundo. O Senhor, Deus querido, trabalhe nesses corações, para que no momento que ele receber o convite, eles possam se desprender das coisas do mundo e vir, Senhor, para a Tua casa, para a Tua presença, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer a Ti pela vida de cada irmão que passou aqui na manhã de hoje, o diaconato do Reino da Manhã, que o Senhor abençoe, continua abençoando todos de uma maneira muito especial. Abençoa também o nosso pastor, Senhor, de uma maneira especial, ele e toda a sua casa, seus familiares. Alcança o diaconato da agora à noite, Senhor. Abençoa nossas vidas de uma maneira especial. Abençoa cada irmão que entrou por essas portas nesta noite. Aqueles que estão chegando, estão vindo em direção à tua casa. O Senhor está em paz e segurança, em nome de Jesus. Que o mover do Espírito Santo do Senhor seja com esta igreja, seja com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossa ignorância. Solta o nosso coração. Tira, Deus, toda iniquidade que é a dureza de coração, Senhor, que às vezes impede
nós de aprender que estamos sendo ensinados. Que nesta noite o Senhor venha tocar no coração de cada um de nós de uma maneira poderosa e especial, no nome de Jesus. É que nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos hoje e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Antes de nós começar o louvor novamente, nós vamos estar orando pela missionária do mês, que é a nossa irmã Flávia. Amém? Que o Senhor Jesus alcance a irmã Flávia agora com toda a sua casa, a sua família, levando cura, levando libertação, dando ela força, renovando a fé dela cada dia, cada amanhecer. Pai querido, toque de uma maneira poderosa na tua serva, Senhor. Cuida dela, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o seu esposo, irmão Carlos, abençoa os seus filhos, o Daniel, Senhor, o Felipe, de uma maneira muito especial, que esse jovem seja agora tocado por ti, Senhor, de uma maneira poderosa. Fica os passos desse menino na tua presença, para que jamais eles venham olhar para trás, mas que possa agradecer ao Senhor por ter nascido no lar evangélico, em nome de Jesus. Pai, eu também entrego nas tuas mãos o município de Santo Antônio do Monte. Peço, Senhor Deus, que toca naquelas vidas ali, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que é uma cidade idólatra, mas o Senhor é um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. O Senhor leva agora, Pai, fé renovada, leva ali, Senhor, desejo ardente de coração daqueles irmãos de render a Ti. Abençoa o pastor ali, Senhor, daquela cidade, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, supra todas as necessidades do teu servo, para que nada lhe faltasse a ele, em nome de Jesus. Também entrego o país do Leme nas tuas mãos. Nós sabemos que é um país muçulmano, Senhor. Deus, nós sabemos que ali, Senhor, precisa muita interferência do Senhor naquelas vidas, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor levanta os missionários capacitados, cheios do teu poder, do teu Espírito Santo, para com ousadia entrar naquele país e pregar a tua palavra em nome de Jesus. É que nós pedimos em nome de Jesus. Nós te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o teu nome santo e maravilhoso, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele
Deus, ao Senhor suas palmas, legítimo receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva rolar dentro de mim. Por isso, toda vez que eu olho para ti, eu sinto água viva rolar dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Vive, ele vive, oh aleluia, Cristo vive. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva rolar dentro de mim. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva rolar dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Vive, ele vive, oh aleluia, Cristo vive. Vive, ele vive, oh aleluia, Cristo vive. Vive. Vamos, Senhor, suas palmas, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Graças nós te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Aleluia. Graças nós te damos, Senhor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador. As palmas. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Mestre que andou na Galileia se chama Jesus de Nazaré. Agora está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças nós te damos, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não
são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir nenhum mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir nenhum mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus, ao Senhor, as palmas, o elegido de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Gostaria, você que está sentado, né? Se puder, coloque sobre os seus pés. Vamos receber o nosso pastor, louvando a Deus pela vida dele. Acalma bem forte em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor seja a honra, a glória e o domínio para sempre. Filhos de Deus, boa noite. Paz seja convosco. A você que está assistindo este culto em algum lugar, que Deus te abençoe. Estamos na semana da saúde, que Ele esteja passando aí, onde você está, te dando saúde. Você que está hospitalizado, você que está recuperando pela cirurgia, que o Senhor esteja te dando saúde, que Ele esteja te dando a cura divina, a cura física, espiritual e psicológica. E a nós que estamos aqui, que o Senhor esteja passando, trazendo a nós o seu milagre, em nome de Cristo. Graças a Deus que nós estamos aqui no segundo culto, que nós já tivemos o primeiro, às 8h30 da manhã, como é feito toda quarta-feira, às 8h30 da manhã. E esse agora, 20 horas, né? Estamos realizando. Nós vamos ver a palavra de Deus lá no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 18. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo de número 18. Tiago 2,18. Quero fortalecer você que está assistindo. Não deixe colocar do lado do seu aparelho uma vasilha com água. Dentro de alguns instantes estaremos consagrando-a ao Senhor, para que ela se torne o remédio da tua saúde e a unção que você precisa.
para viver o que Deus vai te ensinar, te orientar neste culto. Em nome de Jesus. Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que esta fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver com falta de roupa e necessitado de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, trata-se de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim também percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De qual modo será que foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Amém? Poder sentado, sem de pé. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez na quarta-feira. Já tivemos pela manhã o primeiro culto às 8h30 e agora esse das 20 horas. Nós temos os dois cultos justamente para facilitar. Se nós tivéssemos só à noite, nós teríamos mais pessoas aqui. Só que alguns que vieram de manhã não estariam aqui, porque eles não podem vir à noite. Eles só vêm de manhã. Então, o culto de manhã e o culto à noite, ele é justamente para nos facilitar. Para quem não dá para vir de manhã, vem à noite. Quem não dá para vir de noite, vem de manhã. Quem não dá para vir na quarta, vem domingo. Não dá domingo, vem na quarta. E assim sucessivamente, a gente não perder a bênção de Deus. Essa campanha que nós estamos começando, ela é domingo e quarta. Então, quem está começando hoje, nós estamos na primeira bênção, chamada fé. Que eu comecei a falar sobre ela no domingo. Eu comecei a falar sobre a fé. E hoje eu vou estar fechando esta palavra, porque falar sobre fé, se nós ficássemos aqui pregando 7 semanas, ia faltar dia para a gente falar sobre a fé. Porque a fé é um assunto que tem espaço para poder falar, orientar, ensinar e aprender. Então nós começamos a falar no domingo a importância de nós ter essa bênção chamada fé.
porque é ela que vai ser a locomotiva para fazer com que as outras seis possam nos alcançar. Porque a fé é necessária e é precisa. Já começa que sem ela é impossível agradar a Deus. Então não tem jeito de agradar a Deus se não for pela fé. Seja coisa grande ou pequena, simples ou complicada, que a gente faça aqui nessa terra, se não for pela fé, não agrada o Senhor. E nós temos alguns exemplos no domingo de pessoas que agradaram o Senhor pela fé. Salomão, ele ofereceu uma boiada para Deus em holocausto. Uma boiada, 1000 bois. E fez, atraiu a presença de Deus naquela noite. E Deus disse: pede o que você quer que eu te dê. Mas se Salomão não tivesse feito isso pela fé, não ia acontecer nada. Mas se ele desse para Deus um boi pela fé, Deus receberia. Se ele desse para Deus a metade do boi, Deus receberia. Se ele desse um quarto do boi, Deus receberia, se ele fizesse pela fé. Se ele desse um pedaço do boi, só a cabeça do boi, pela fé, Deus receberia. Então, foi a fé pelas quais ele ofereceu ao Senhor que fez a diferença. Como aquela mulher que buscou o Senhor pela cura da filha que estava horrivelmente endemoniada. Foi a fé que fez ela agir com humildade. Quando Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Sim, Senhor, os cachorros comem das migalhas e caem da mesa do dono. Mulher, grande é a tua fé, faça contigo como tu queres. E desde aquele instante, a filha ficou curada. Porque pela fé é que nós agradamos ao Senhor. Porque sem ela se torna o quê? Impossível. E é isso que acontece. Mas hoje, fechando, a fé é preciso de ser acompanhada de obras, como nós acabamos de ler. Tiago 2,14, né, até o 26. A fé sem obras é morta, ela é inoperante. E ele ainda dá o exemplo: assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E quais são as obras que acompanham a fé? Quais são as obras que fazem com que a fé funcione? Quais são as obras que fazem com que a nossa fé se torne viva e não morta? A primeira obra, ela chama obediência. Obedecer a Deus acima de tudo. E a segunda obra se chama amar a Deus acima de tudo. Isso é as duas obras da fé, que acompanham, que faz parte, que sem elas a fé não vale nada. A fé não acontece nada, porque ela está morta, ela é inoperante. Então, as duas coisas que fazem com que a nossa fé se torne viva, essas duas obras, chamada obediência e amor a Deus acima de tudo. Vamos ver lá em Hebreus capítulo 11, um exemplo de Abraão, né, que menciona no próprio texto que nós temos, quando ele diz que não foi somente pela fé que foi justificada a vida de Abraão, mas pela fé e a obra pelas quais foi justificada a sua vida diante de Deus. Hebreus 11, 8, que diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber como herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na
Então, quer dizer, a primeira obra que Abraão praticou se chamado amigo de Deus, foi o quê? A obediência. Ele obedeceu. Ganhou. Vai para o Joaquim ficar mais quieto. E aí o Emanuel fica, porque já é grande. Né? Porque se ele não ficar quieto, o outro vai ficar. Então, quer dizer, você observa que Abraão, ele obedeceu. Ele foi o quê? A obediência dele para com o Senhor, que fez a diferença. Foi a obediência dele que fez a diferença. Lá em Gênesis 12, quando o Senhor chama Abraão, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai. Sair da casa, do meio dos parentes e do lugar. Sair da zona de conforto, sair do lugar de segurança, aonde ele tinha tudo nas mãos. Por quê? Porque Abraão era filho de Terá. Terá era um grande empresário naquela terra. Era um homem muito conhecido, era um homem muito forte, economicamente. Só que Abraão, ele tinha uma vida com Deus. Ele queria Deus. Ele amava Deus. Ele queria algo maior para a vida dele. E isso chamou a atenção de Deus. Por isso que Deus falou para ele sair. Por quê? Porque Terá, ele era um empresário. Ele era fazedor de esculturas. Ele fazia deuses. Porque naquele tempo as pessoas tinham vários deuses. As nações tinham vários deuses. E Terá, ele era um empresário de sucesso, fazendo deuses. Mas Abraão não aceitava aquilo. Ele não concordava com aquilo. Ele não queria aquilo para a sua vida. Porque ele acreditava que havia algo maior e superior de qualquer coisa que possa existir nesse universo. Isso chamou a atenção de Deus para com ele. Por isso que Deus o chama dizendo: sai da tua terra, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele faz o quê? Pela fé, ele obedece quando chamar, sem saber onde ia. Quando a gente vai fazer uma viagem, o que a gente faz primeiro? Saber onde a gente vai. Eu lembro que há tempos atrás, quando eu um dia perguntei na igreja o que a gente faz quando a gente vai viajar. Uns disseram: compra passagem. Outros disseram: arruma a mala. Não, tem que primeiro saber onde a gente vai. É a primeira coisa. Para onde eu vou? É lugar de mar? É lugar de rio? É lugar de praia? Para onde eu vou? O lugar que eu vou é frio? É quente? É mais ou menos? Quer dizer, é para onde a gente vai que a gente sabe primeiro. Para a gente comprar passagem, para a gente comprar e ver que a gente vai para aquele lugar e o tipo de roupa que a gente vai levar. Aí nós observamos que Abraão, ele saiu da sua casa, da sua parentela, da sua terra, sem saber para onde ele ia, somente pela direção de Deus. Em Gênesis 12, de 1 a 4, Deus o chama dizendo: sai e vai. E ele arruma as suas coisas, pegou a sua mulher, sai. E o sobrinho dele foi com ele, o Ló, foi com ele. E saiu, peregrinando. Para onde nós vamos? Aonde Deus indicava que ele fosse. E ele não diz aqui no texto que ele peregrinou
Então ele andou no comprimento e na largura, que hoje é a nação de Israel. É a nação de Israel. Antes que existisse essa terra, no globo terrestre, no mapa, a nação de Israel, Abraão mediu ela, andando no comprimento dela e na sua largura. Então tem que te ver que, se você olhar esse globo aqui, ó, a nação de Israel é um pinguinho, uma coisa pequenininha. Já pensou se Israel fosse o tamanho do Brasil, né, em território, para Abraão andar a pé, seria complicado. Mas você olha, você vê que Israel é uma faixa. É uma faixa. E Abraão, ele andou aquilo, e Deus falou: anda no tamanho da terra que eu te dou. E ele andou naquela época, ele andou a largura e o comprimento. E ali ele fixou residência naquele lugar. Mas tudo isso foi pela fé, na qual o texto menciona que herdeiro com ele da mesma graça e bênção e promessa, o Isaac também andou. E Jacó também andou. Porque eles habitaram naquela terra. Até vir aquele período de fome, quando eles descem para o Egito. E no Egito eles ficam 430 anos. 430 anos. Então a terra foi o quê? Foi sendo ocupada. O tempo que eles ficaram no Egito, né, que Jacó desceu para o Egito, com 70 pessoas, a terra foi sendo ocupada. Por isso que quando a gente lê a Bíblia e fala que o povo de Israel saiu do Egito e foi para a terra prometida, era a terra que Abraão habitou com Isaac e Jacó. E quando chegar lá, a terra estava ocupada. Eles tiveram que lutar para tirar as pessoas de lá. Os heveus, os amorreus, jebuseus, que haviam ocupado a terra quando eles ficaram lá no Egito. Quando eles ficaram no Egito. Então nós observamos que pela fé Abraão obedece. E tudo isso acontece por causa do que? A fé que Abraão tinha. Não apenas só de falar, mas de praticar. Agora, concluiu-se a sua fé foi justamente quando Deus exigiu dele o amor. O amor. Abraão, ele era casado com Sara. Sara era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. E o tempo passou e Deus prometeu de dar-lhes um filho. Um filho da promessa. E o tempo foi passando. Em Romanos fala que Abraão esperava com uma esperança, mas ele acreditava na promessa de Deus. Ele já estava com quase 100 anos. E a Sara com quase 90, quando ela engravidou. Quase 90 anos. Quando ela engravida de Isaac. Isaac significa riso. Porque desde quando ela engravidou, já começaram a acontecer tais coisas. Riso. Riso. Porque uma mulher de quase 90 anos dá à luz um filho, pois ela deu. E quando esta criança nasce e vai crescendo, Abraão coloca nela todo o seu amor e dedicação. Abraão passou a dedicar toda a sua força, energia no filho que Deus havia lhe concedido. Um certo dia, ele está bem tranquilo, né, com os outros dias. Aí Deus vem até ele e diz: Abraão, eu quero te pedir uma coisa. Ele diz:
no altar, nas terras de Moriá. Você vai até lá, edifique-se um altar, e lá você oferece ele para mim. Não diga nada para Sara, a sua mulher. Porque se ele dissesse para Sara que ele ia levar Isaac para o sacrifício e oferecer a Deus como oferta, você acha que a Sara ia aceitar? Porque para nós que somos homens, para nós é mais fácil de aceitar certas exigências e até sacrifício. Mas para a mulher não, porque nem no caso desse, entregar o filho como oferta para Deus. E não seria algo entregue assim imediato, mas seria algo que ele teria tempo para viver, para analisar. Seria 3 dias de caminhada até chegar às terras de Moriá. E isso Abraão fez. Ele até orou a Deus, pediu para Deus, pediu outra coisa. Deus, pede outra coisa. Mas Deus não respondeu. Deus não respondeu. Foi uma das orações que Deus pode até ter ouvido, mas ele não respondeu a Abraão. Porque Deus queria ver até quando ia o grau de amor que Abraão tinha para com ele. Eu quero ser filho de Isaac. E o tempo passou. Isaac, então, Abraão então prepara Isaac. Prepara um animal, prepara 2 servos e vão para as terras de Moriá. Caminham 3 dias até chegar lá. Quando chegaram no lugar, ele diz: fiquem aqui, que eu e o menino, eu e Isaac, iremos adiante oferecer a Deus uma oferta. Até então, e voltaremos. Nós vamos voltar. E os 2 saíram. Ele pegou a lenha, colocou nas costas de Isaac, e ele carregava nas mãos o cutelo e o fogo. Numa certa altura que eles caminhavam, Isaac perguntou para Abraão: pai, esse aqui, meu filho, o que você quer? Porque eu estou levando a lenha. O Senhor está levando o fogo e o cutelo. O cutelo é uma espécie de facão. Ele é uma espécie de facão que ele é mais largo. Né? O facão ele é comprido. O cutelo ele tem um cabo e ele é largo, a parte do corte. Ele é largo assim, né? Parece até uma machadinha. Então ele carregava, Abraão carregava esse cutelo e o fogo. E o filho então pergunta: pai, eu estou levando a lenha. O senhor está levando o fogo e o cutelo e nós vamos oferecer no altar. Mas quem que nós vamos oferecer lá? Cadê o animal que nós vamos oferecer no altar? Aí ele fala, eu até observei que na escola bíblica domingo houve um para casa, né, para os alunos, para falar sobre nomes redentores de Deus. E Abraão foi um que mencionou um dos nomes redentores de Deus, que foi o Senhor proverá, que é Jeová Jiré. Jeová Jiré significa o Senhor proverá. Ele diz: meu filho, Jeová Jiré, o Senhor proverá para si o animal que vai ser colocado no altar. E os 2 prosseguiram. Quando chegou no local que Deus havia determinado, ele edificou o altar. Eu acredito que ele deve ter feito aquele altar bem devagar, olhando para os lados, esperando uma resposta do que ele tinha pedido para Deus, e Deus nada. Ele edificou o altar, pegou a lenha que o Isaac havia levado, repartiu ela sobre o altar, nada acontecia, e segurou Isaac. Isaac, é você que vai voltar. Deus pediu você.
E eu vou te oferecer. Porque eu amo mais a Deus do que você. Deus está acima de você, na minha vida. Então eu vou oferecer você. E amar Isaac. E eu não creio que Isaac ficou quieto, porque Isaac já era mais ou menos pela idade, um junior para adolescente, né? Mais ou menos. Ele já era um junior para adolescente. Ele já era grande, ele já falava. Ele já tinha vida própria. E eu não creio que ele simplesmente aceitou, deitou em cima do altar e pronto, acabou, não. Eu creio que ele deve ter questionado o seu pai, o que aquilo teria que acontecer. Mas mesmo assim, ele foi até o fim. E Deus esperando. Depois ele amarrar, Abraão então pega o cutelo e levanta. Quando ele levanta o cutelo, que era uma espécie de facão, um machadinho, ia descer em cima do filho, Deus grita do céu: Abraão, não faça nem mal ao teu filho, porque agora sei que você me obedece. Eu sei que você me ama. Não faça nem mal a ele. Mas Deus só se manifestou, digamos que fosse em tempo, aos 45, com mais um desconto. Já estava para se fechar aquele ciclo de vida de Isaac. Mas ele ia cumprir. Aí no mesmo capítulo 11 de Hebreus, no versículo 17, ele diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, está a ponto de sacrificar o seu único filho, o qual havia dito: a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo, Isaac, dentre os mortos, de onde também figuramente o recebeu de volta. Então, quando ele foi colocado na prova, se ele amava a Deus de verdade, porque o seu amor estava todo intensificado na vida de Isaac, mas Deus impediu Isaac, e foi na última hora, no último instante, mão levantada, cutelo na mão, Deus grita: não faça nem mal, meu filho. Deus então o determina, e quando ele olha do lado, o que ele vê? Um cordeiro agarrado numa moita, preso numa moita. Esse cordeiro tipifica Jesus para ser oferecido no altar. Deus oferece para Abraão o cordeiro, porque aquele que tem o cordeiro não falta nada, porque o cordeiro supre cada uma das nossas necessidades. Então nós vemos o quê? Que Abraão, ele demonstra para com Deus a sua obediência e o seu amor forte, obedeceu o seu chamado e obedeceu quando foi posto à prova. E isso foi colocado como justiça. E ele foi chamado de amigo de Deus. Já pensou uma pessoa ser amiga de Deus? Pois é, Abraão foi. E esse mesmo Deus que teve Abraão como amigo é o Deus que está aqui hoje, nesta noite. Quer ser o meu e teu amigo. Quer ser o nosso amigo. Pela fé. Pela fé que faça esta fé se tornar viva, que é obedecer a Deus e amá-lo acima
de tudo. O que significa isso na prática? É cumprir o propósito nosso, pelas quais Deus nos chama à sua presença. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: vem, eu vou te engrandecer o nome, ser tu uma bênção. Isso quer dizer, cumpra o propósito que eu te chamo, que eu te escolho para isso que você nasceu, com esse propósito que você veio este mundo. É isso que é amar e obedecer a Deus. Por quê? Porque obedecer e amar a Deus muitas vezes vai contra as nossas ideias e pensamento, vai contra aquilo que pensamos ou imaginamos, vai contra aquilo que achamos que é fácil, mas nem sempre será fácil, humanamente falando, mas com o Senhor nós podemos atravessar até o vale da sombra da morte, porque Ele nos segura pela mão. Davi, uma certa vez, no Salmo 37, ele diz: eu fui justo, eu fui moço e agora já sou velho. Eu jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque o Senhor, Ele supre as necessidades daquele que faz a sua vontade. Esse Abraão, a bênção de Deus era tão grande sobre a vida dele, que o seu sobrinho Ló, que andava com ele, ia também sendo abençoado. Chegou uma altura na vida que eles tiveram que separar, porque a terra onde eles estavam não produzia suficiente para eles, os animais e os empregados. Eles tiveram que separar. Aí ele falou: Ló, qual lugar que você escolhe? Aí tinha um lugar que era mais campina, regada, havia lugar, terra fértil, e havia outro lado que era deserto, que não tinha nada. Aí o Ló falou: eu escolho as campinas. Então Abraão falou: já que você vai para as campinas, eu vou para o deserto. E assim foi feito. Essa separação dos dois, porque a bênção estava sobre Abraão, e Ló, que era o sobrinho, estava sendo abençoado porque estava junto. Mas assim que ele se separou, já começou a ter problema. E teve problema dos 5 reis que invadiram a cidade onde ele estava. Aí Abraão foi lá e libertou ele. Ele teve um problema por causa de Sodoma e Gomorra, que foi destruído com o fogo de Deus. Não, e ele não foi com a família, porque Abraão intercedeu por ele. Mas e Abraão no deserto? Prosperou. Porque Deus fez florescer no deserto, aonde Abraão estava. No deserto não tinha nada, não tinha água, não tinha planta, não tinha coisa alguma. Lá Deus fez Abraão vencer, porque ele era amigo de Deus. Porque o Deus que eu e você seguimos e servimos é o Deus que opera milagres. É o Deus que não precisa que o lugar seja fértil, seja isso ou aquilo. Não. É o lugar que Deus opera, ele se torna um lugar fértil e abençoado. Aí o que acontece? Não é o lugar que nos faz, mas é nós, com a bênção de Deus, no lugar que nós estivermos, faz aquele lugar, muda aquele lugar, transforma aquele lugar. Tem pessoas que dizem assim: eu moro num lugar muito pobre, eu moro num lugar que falta tudo, mas se a bênção de Deus estiver na tua vida, você vai fazer esse lugar melhorar. Você vai fazer esse lugar mudar, pela presença de Deus, pela bênção de Deus, pela unção de Deus, pelo agir de Deus, pela tua fé em obedecer a Deus e o amá-lo acima de tudo. Deus muda aquela situação. Assim como ele mudou a situação de Abraão. Então, nós fechamos aqui dizendo: esse Deus que se
tornou amigo de Abraão, é o Deus que quer ser também o teu amigo. Ele quer estar com você. Por isso que é a primeira bênção que nós precisamos ter durante o ano. A fé. Fé com obras. Fé com obediência. Fé com amor a Deus. Acima de tudo. E assim veremos quão grande o Senhor nos abençoará em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, a tua palavra foi trazida e revelada ao nosso coração, porque assim, ó Pai, a nossa vida se torna uma bênção, como foi Abraão. O Senhor disse: ser tu uma bênção, mas ele não seria se o Senhor não fosse com ele. Assim também, ó Pai, nós podemos ser uma bênção onde moramos, na rua que moramos, com quem trabalhamos. Podemos ser a bênção do Senhor, no lugar que frequentamos. Podemos ser a tua bênção em qualquer lugar, pela tua presença em nós, por ser teu amigo pela fé. Então renova esta bênção nas nossas vidas a cada amanhecer, em nome de Jesus. Que nós possamos crer no teu poder e força, praticando a tua palavra, obedecendo, te amando acima de tudo, tendo, ó Pai, um Senhor vivo em nós de uma forma poderosa e especial, em nome de Jesus. A você que assiste o culto, que Deus te abençoe, que esta água aí do lado deste aparelho, Deus a toque nela, a transforme no remédio para a tua saúde, para trazer a tua cura. A você que está internado, a você que está acabado, que Deus possa fazer com que essa água, ao você ingeri-la, ela vai trazer conforto, vai tirar a dor e mal-estar, vai operar o milagre que você precisa, porque pela fé ela já não é mais uma água comum, mas se tornou agora o remédio para a tua saúde, mas a unção que você precisa para fazer de Deus o teu amigo, obedecendo e amando a Ele acima de tudo, em nome de Jesus. Amém.